Existe um paradoxo profundo na forma como conquistamos as coisas na vida. Muitas vezes, quanto mais desesperadamente corremos atrás de algo, com ansiedade e aperto, mais esse algo parece escapar de nós. E ao contrário, quando nos acalmamos, quando agimos a partir de um estado de serenidade e confiança, as coisas parecem fluir com muito mais facilidade até nós. Não porque a calma seja mágica, mas porque o estado interior a partir do qual agimos afeta profundamente a qualidade das nossas ações, das nossas decisões e da nossa capacidade de perceber e aproveitar as oportunidades. A maioria das pessoas vive num estado de tensão e ansiedade em relação àquilo que deseja. Elas apertam, forçam, correm com desespero, acreditando que quanto mais tensas e agitadas estiverem, mais rápido conquistarão o que querem. Mas Napoleon Hill, ao longo de décadas estudando pessoas realizadas, observou algo curioso. Muitas das que mais conquistavam agiam a partir de um estado de serenidade e confiança, e não de ansiedade e desespero. Elas trabalhavam, sim, e com dedicação, mas a partir de uma calma interior que tornava as suas ações mais eficazes. Hoje você vai entender por que relaxar, no sentido correto, faz as coisas fluírem até você com mais facilidade. Vai compreender por que a ansiedade e o desespero atrapalham, enquanto a serenidade e a confiança favorecem. Vai aprender a agir a partir de um estado de calma e confiança, em vez de tensão e aperto. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, tanto nos convida a não andar ansiosos, a aquietar a alma, a descansar e confiar, porque é nesse estado de confiança serena que muitas bênçãos encontram espaço para chegar. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu ajo a partir da calma e da confiança. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu parar de forçar com ansiedade e passar a agir a partir da serenidade. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill observou que a ansiedade e o desespero, longe de ajudarem a conquistar as coisas, na verdade as atrapalhavam de várias formas. Primeiro, porque a mente ansiosa e tensa pensa pior, decide pior, enxerga menos possibilidades, comete mais erros. A ansiedade estreita a percepção e prejudica o raciocínio, tornando as ações menos eficazes. Segundo, porque o desespero leva a decisões precipitadas e a ações movidas pelo medo, que frequentemente sabotam os próprios objetivos. E terceiro, porque o estado de tensão constante esgota a energia e a saúde, reduzindo a capacidade de trabalhar bem ao longo do tempo. E ele observou o contrário nas pessoas que agiam a partir da serenidade. A mente calma pensa com mais clareza, decide com mais sabedoria, enxerga mais possibilidades, percebe oportunidades que a mente ansiosa não vê. A pessoa serena age a partir da confiança e não do medo, tomando decisões melhores. E o estado de calma preserva a energia e a saúde, permitindo um trabalho mais sustentável e eficaz ao longo do tempo. Napoleon Hill documentou que a serenidade, longe de ser passividade ou preguiça, era na verdade um estado a partir do qual se agia com muito mais eficácia. Salmos capítulo 46, versículo 10, nos convida a essa quietude confiante. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se, acalmar-se e nessa quietude reconhecer e confiar em algo maior. Há aqui uma sabedoria profunda. Existe uma força que se encontra na quietude, uma clareza e uma confiança que só surgem quando nos acalmamos. A agitação constante nos afasta dessa força. A quietude nos reconecta com ela. Essa sabedoria antiga já nos convidava a encontrar na quietude confiante um estado a partir do qual vivemos e agimos melhor do que a partir da agitação ansiosa. Vamos entender agora com profundidade real por que relaxar no sentido correto faz as coisas fluírem até você
e como cultivar esse estado de serenidade a partir do qual se age melhor. Vamos examinar cada princípio, um a um. O primeiro princípio é que a mente calma pensa melhor. Napoleon Hill observou que uma das razões pelas quais a serenidade favorecia a conquista era que a mente calma simplesmente funcionava melhor do que a mente ansiosa. Quando estamos tensos e ansiosos, o nosso pensamento se estreita. Ficamos presos em pensamentos repetitivos de preocupação. Perdemos a capacidade de ver o quadro maior e de encontrar soluções criativas. Quando estamos calmos, a mente se abre, pensa com mais clareza, encontra soluções que a mente ansiosa não encontraria. A calma, portanto, favorecia diretamente a qualidade do pensamento. Napoleon Hill documentou que muitas das melhores ideias e soluções surgiam justamente em momentos de calma, e não de tensão. Quando a pessoa relaxava, dava um passo atrás da agitação, a sua mente frequentemente encontrava a solução que a busca ansiosa não conseguia encontrar. Por isso, ele observou que cultivar momentos de calma não era perda de tempo, mas um investimento na qualidade do pensamento, que se traduzia em melhores decisões e soluções. A mente calma era, num sentido muito prático, uma mente mais inteligente e mais eficaz. Ele observava que existia uma explicação para isso. Quando estamos ansiosos e tensos, uma parte da nossa energia mental é consumida pela própria ansiedade, pelas preocupações repetitivas, pelo estado de alerta e medo. Sobra menos capacidade mental para o pensamento claro e criativo. É como um computador sobrecarregado, rodando muitos programas de preocupação ao fundo, que fica lento para a tarefa principal. Quando nos acalmamos, esses programas de preocupação se aquietam e toda a capacidade mental fica disponível para pensar com clareza sobre o que importa. A calma, portanto, libera a capacidade mental que a ansiedade consumia. E ele notava que era por isso que tantas soluções surgiam em momentos de relaxamento, como no banho, numa caminhada, ao acordar. Nesses momentos de calma, a mente, livre da tensão, conseguia fazer conexões e encontrar soluções que a busca tensa e forçada não permitia. Muitas pessoas relatavam ter as suas melhores ideias justamente quando paravam de forçar e relaxavam. Napoleon Hill documentava que isso não era coincidência, mas o reflexo de como a mente calma pensa melhor que a mente tensa, e de como forçar ansiosamente uma solução frequentemente a afasta, enquanto relaxar permite que ela surja. Napoleon Hill documentava ainda que essa verdade tinha uma aplicação prática poderosa. Diante de um problema difícil, muitas vezes a melhor estratégia não era forçar ansiosamente a solução, mas acalmar-se, dar um passo atrás e permitir que a mente calma encontrasse o caminho. Não era desistir do problema, mas abordá-lo a partir de um estado mental melhor. Ele documentava que essa capacidade de se acalmar diante dos problemas, em vez de entrar em pânico, era uma das marcas das pessoas que resolviam bem as dificuldades, porque a calma lhes dava acesso a uma inteligência que o pânico bloqueava. Diga agora em voz alta: eu acalmo a minha mente para pensar com clareza. Mais uma vez, a minha calma me permite ver soluções e possibilidades. De novo, eu penso melhor a partir da serenidade. O segundo princípio é que a serenidade permite perceber oportunidades. Napoleon Hill observou que a pessoa ansiosa, presa na sua tensão e preocupação, frequentemente não percebia oportunidades que estavam bem diante dela, porque a sua atenção estava toda voltada para dentro, para as suas preocupações. Já a pessoa serena, com a mente aberta e tranquila, percebia oportunidades que a ansiosa não via, porque a sua atenção estava disponível para notar o que acontecia ao seu redor. A serenidade, portanto, ampliava a percepção das oportunidades. Ele documentou que muitas oportunidades eram perdidas não por não existirem, mas por não serem percebidas, e que a ansiedade era um dos maiores obstáculos a essa percepção. A mente ansiosa é como olhos fechados para as oportunidades, tão absorta nas próprias preocupações que não nota o que está disponível. A mente serena é como olhos abertos,
disponível para perceber e aproveitar as oportunidades que surgem. Napoleon Hill documentou que essa capacidade de perceber oportunidades, favorecida pela serenidade, era uma das formas pelas quais a calma fazia as coisas fluírem até a pessoa. Ele explicava que a ansiedade tinha um efeito de estreitar a atenção, concentrando-a nas ameaças e preocupações. E por isso a pessoa ansiosa via o mundo através de uma espécie de túnel estreito, focado apenas no que a preocupava. A serenidade, ao contrário, ampliava a atenção, permitindo à pessoa perceber um campo muito mais amplo, incluindo as oportunidades que estavam nas margens, fora do foco estreito da preocupação. Era como a diferença entre olhar o mundo através de uma fresta e olhá-lo através de uma janela ampla. A serenidade abria a janela da percepção. E ele observava que muitas das oportunidades mais valiosas da vida chegavam de formas inesperadas, nas margens da atenção, e por isso só eram percebidas por quem tinha a mente aberta e serena o suficiente para notá-las. A pessoa ansiosa, focada apenas nas suas preocupações imediatas, passava por essas oportunidades sem vê-las. A pessoa serena, com a atenção aberta e disponível, as percebia e podia aproveitá-las. Napoleon Hill documentava que essa era uma das razões mais concretas pelas quais as coisas pareciam fluir mais até as pessoas serenas. Elas simplesmente percebiam mais do que a vida lhes oferecia, enquanto as ansiosas passavam por isso sem notar. Napoleon Hill notava ainda que essa percepção ampliada, favorecida pela serenidade, também incluía uma sensibilidade maior às pessoas e às situações. A pessoa serena percebia melhor as necessidades dos outros, os momentos certos, as nuances das situações, tudo aquilo que a mente ansiosa, focada em si mesma, não captava. E essa sensibilidade ampliada lhe permitia agir de forma mais adequada e eficaz, aproveitando oportunidades de conexão e de contribuição que a ansiedade tornava invisíveis. Ele documentava que a serenidade, ao ampliar a percepção em todos esses sentidos, era um dos estados mais favoráveis para que as boas coisas fluíssem até a pessoa. O terceiro princípio é que a confiança atrai e a ansiedade repele. Napoleon Hill observou que o estado interior de uma pessoa se comunicava aos outros e afetava as suas interações. A pessoa que age a partir do desespero e da ansiedade transmite essa energia, e ela frequentemente afasta as pessoas e as oportunidades, porque o desespero não inspira confiança. Já a pessoa que age a partir da serenidade e da confiança transmite uma energia que atrai, que inspira confiança nos outros, que abre portas. As pessoas preferem se associar, contratar e ajudar quem transmite confiança serena, e não desespero ansioso. Napoleon Hill documentou que essa diferença na energia transmitida tinha efeitos muito concretos em negociações, entrevistas, vendas, relacionamentos. A pessoa que transmitia confiança serena tinha resultados muito melhores do que a que transmitia desespero ansioso, porque a confiança serena comunicava competência, estabilidade, valor, enquanto o desespero comunicava carência e insegurança. Ele documentou que aprender a agir a partir da serenidade, transmitindo confiança em vez de desespero, era uma das formas pelas quais a calma fazia as oportunidades e as pessoas fluírem em direção à pessoa. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha agindo a partir da ansiedade e do desespero, em vez da serenidade, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto princípio precisa ser dito com toda a clareza, porque o convite a relaxar pode ser mal compreendido. Relaxar, no sentido de que estou falando, não significa cruzar os braços, parar de agir e esperar passivamente que as coisas caiam no seu colo. Não é isso, e eu não vou te enganar. Relaxar aqui significa agir a partir de um estado interior de calma e confiança, em vez de tensão e desespero. É continuar trabalhando, se dedicando, agindo em direção aos seus objetivos, mas fazendo isso a partir da serenidade,
e não da ansiedade. A calma não substitui a ação. Ela torna a ação mais eficaz. A distinção é fundamental. A passividade não faz nada e espera que as coisas aconteçam sozinhas, o que não funciona. A ação serena continua fazendo tudo o que precisa ser feito, com dedicação, mas a partir de um estado de calma que torna essa ação mais eficaz. Quando eu digo relaxe e tudo virá até você, não estou dizendo para você parar de agir, mas para você agir a partir da calma, porque é essa ação serena, e não a agitação ansiosa nem a passividade preguiçosa, que faz as coisas fluírem. Napoleon Hill era claro: a serenidade era um estado a partir do qual se agia melhor e não uma desculpa para não agir. Por isso, quando você ouvir o convite a relaxar, entenda corretamente. Trata-se de trocar a ansiedade pela serenidade, o desespero pela confiança, a tensão pela calma, mas mantendo a ação e a dedicação. É agir a partir de um estado interior melhor. E é esse estado melhor que torna a ação mais eficaz e faz as coisas fluírem com mais facilidade até você. O quinto princípio é que a serenidade preserva a energia e a persistência. Napoleon Hill observou que o estado de ansiedade e tensão constante esgotava enormemente a energia da pessoa, consumindo-a numa agitação improdutiva que a deixava exausta. E essa exaustão reduzia a sua capacidade de trabalhar bem e de persistir ao longo do tempo. Já a serenidade preservava a energia, permitindo que a pessoa trabalhasse de forma mais sustentável, sem se esgotar, e persistisse por mais tempo em direção aos seus objetivos. A calma, portanto, favorecia a persistência que muitas conquistas exigem. Ele documentou que muitas pessoas desistiam dos seus objetivos não por falta de capacidade, mas por exaustão, esgotadas pela ansiedade e pela tensão com que perseguiam esses objetivos. A perseguição ansiosa as consumia até que não aguentassem mais e desistissem. Já a busca serena por preservar a energia permitia persistir por muito mais tempo, aumentando as chances de alcançar o objetivo. Napoleon Hill documentou que a serenidade, ao preservar a energia e favorecer a persistência, era uma aliada importante da conquista de objetivos que exigem tempo e continuidade. O sexto princípio é que a confiança serena permite soltar o que não se controla. Napoleon Hill observou que grande parte da ansiedade vinha da tentativa de controlar aquilo que não se pode controlar: os resultados, as ações dos outros, o futuro. E que a serenidade vinha em grande parte de aprender a fazer a sua parte com dedicação e a soltar com confiança aquilo que está além do seu controle. Essa capacidade de soltar o incontrolável, de fazer a sua parte e confiar no resto, era uma das fontes mais profundas da serenidade e do estado a partir do qual as coisas fluem. Para quem tem fé, essa confiança serena ganha uma dimensão ainda mais profunda. Não é apenas soltar o incontrolável no vazio, mas entregá-lo confiantemente nas mãos de algo maior, sabendo que aquilo que está além do nosso controle está sob um cuidado maior. E essa entrega confiante traz uma serenidade profunda que permite agir com dedicação na nossa parte, sem a ansiedade de tentar controlar o que não nos cabe. Napoleon Hill documentou que essa capacidade de fazer a sua parte e confiar o resto era uma das fontes mais profundas da serenidade que faz as coisas fluírem. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, expressa com beleza essa troca da ansiedade pela paz através da entrega confiante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Não estar inquieto por coisa alguma, mas entregar tudo e receber em troca uma paz que excede o entendimento. Essa sabedoria antiga aponta para o caminho da serenidade, no lugar da inquietação ansiosa, a entrega confiante e dela uma paz profunda que guarda o coração. É exatamente o estado sereno a partir do qual se vive e se age melhor. Napoleon Hill observava que essa troca da inquietação pela entrega confiante
era um dos segredos mais profundos da serenidade. Porque a inquietação vem de carregar sozinho o peso de tudo, inclusive daquilo que não podemos controlar. E a entrega confiante tira esse peso, devolvendo-nos apenas a nossa parte, que é fazer o que está ao nosso alcance com dedicação e confiar o resto. Essa entrega, longe de gerar passividade, na verdade libera a pessoa para agir melhor na sua parte, porque a livra da ansiedade que a paralisava. Napoleon Hill documentava que aprender essa entrega confiante era um dos caminhos mais poderosos para a serenidade que faz as coisas fluírem. E ele notava que essa dimensão de confiança tinha um efeito profundo sobre a experiência da espera, porque muitas conquistas exigem tempo, e a espera pode ser vivida de duas formas: na ansiedade, que a torna um tormento, ou na confiança serena, que a torna suportável e até tranquila. A pessoa que aprende a confiar, a fazer a sua parte e a soltar o resto, vive a espera pelas coisas com muito mais paz do que a pessoa que se consome de ansiedade durante ela. Napoleon Hill documentava que essa capacidade de esperar com confiança serena, em vez de ansiedade, era parte importante do estado a partir do qual as coisas fluem, e uma das maiores fontes de paz na jornada em direção aos objetivos. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder de agir a partir da serenidade de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia num estado de ansiedade e desespero, constante em relação aos seus objetivos. Ela queria tanto conquistar o que desejava que se consumia de tensão, correndo desesperadamente, forçando cada situação, apertando cada oportunidade. E, curiosamente, quanto mais ela forçava e se desesperava, mais as coisas pareciam dar errado. As suas decisões tomadas na ansiedade eram frequentemente ruins. A sua energia desesperada afastava as pessoas, e a sua exaustão a levava à beira de desistir. Quando Napoleon Hill examinou a situação, percebeu que a própria ansiedade e o desespero dessa pessoa estavam sabotando os seus objetivos. Ela acreditava que quanto mais tensa e desesperada estivesse, mais rápido conquistaria o que queria, mas era exatamente o oposto. A sua tensão e o seu desespero estavam prejudicando o seu pensamento, as suas decisões, as suas interações, a sua energia. Ela estava, sem perceber, atrapalhando a si mesma através do próprio estado de ansiedade com que perseguia os seus objetivos. O ponto de virada veio quando essa pessoa aprendeu a agir a partir da serenidade, em vez do desespero. Ela não parou de trabalhar nem de se dedicar aos seus objetivos, mas passou a fazer isso a partir de um estado de calma e confiança. Aprendeu a acalmar a mente, a fazer a sua parte com dedicação e a soltar o que não controlava, a agir a partir da confiança em vez do medo. E à medida que trocava o desespero pela serenidade, tudo começou a mudar. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi notável. Com a mente mais calma, ela passou a pensar melhor, a decidir melhor, a perceber oportunidades que antes não via. A sua energia serena, em vez de afastar as pessoas, passou a atraí-las. E preservando a sua energia, ela pôde persistir sem se esgotar. As coisas que tanto lhe escapavam quando ela as perseguia com desespero começaram a fluir até ela quando passou a agir a partir da serenidade. Não foi mágica, foi o resultado concreto de agir a partir de um estado interior melhor. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos me desesperando e forçando, acreditando que a minha atenção me aproximava dos meus objetivos, quando, na verdade, ela me afastava deles. Quando aprendi a agir a partir da calma e da confiança, sem parar de me dedicar, as coisas começaram a fluir até mim. Descobri que a serenidade não é passividade, mas o estado a partir do qual se conquista melhor." Napoleon Hill registrou uma reflexão adicional dessa pessoa que ele considerava especialmente valiosa. Ela contou que, no começo, tinha medo de que, se relaxasse, se acomodaria e pararia de se esforçar, e por isso resistia a soltar a tensão como se a ansiedade fosse o que a mantinha em movimento. Foi uma surpresa descobrir o contrário, que a serenidade não a fez parar, mas a fez agir melhor.
Ela continuou tão dedicada quanto antes, mas agora a partir de um estado que tornava a sua dedicação muito mais eficaz e muito menos sofrida. Ela explicou que entendeu, então, que a tensão nunca havia sido a fonte da sua produtividade, mas um obstáculo a ela. Ela sempre associara o esforço à tensão, como se um exigisse a outra, mas descobriu que era possível se esforçar intensamente a partir da calma, e que esse esforço sereno era superior ao esforço tenso em todos os sentidos, mais eficaz, mais sustentável e muito mais agradável de viver. A tensão, ela percebeu, não acrescentava nada ao esforço, apenas o tornava mais sofrido e menos eficaz. Napoleon Hill considerava essa uma das descobertas mais libertadoras que uma pessoa podia fazer. Perceber que a tensão e a ansiedade não são necessárias para o esforço e a dedicação, e que, na verdade, os prejudicam. Ele documentava que muitas pessoas viviam presas à crença de que precisavam estar tensas e ansiosas para se manterem produtivas, e que se libertar dessa crença, descobrindo que se podia ser plenamente dedicado a partir da serenidade, transformava tanto os resultados quanto a qualidade de vida. A serenidade, ele insistia, não era inimiga da dedicação, mas a sua melhor aliada. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o cultivo de momentos de calma. Reserve momentos, ao longo do dia, para acalmar a mente e o corpo, respirando fundo, desacelerando, soltando a tensão. Esses momentos de calma não são perda de tempo, mas um investimento na qualidade do seu pensamento e das suas ações. Napoleon Hill documentou que cultivar a calma favorecia diretamente a clareza do pensamento e a eficácia das ações. A segunda prática é agir a partir da confiança, não do medo. Antes de tomar uma decisão ou agir, observe a partir de que estado você está agindo: do medo e da ansiedade, ou da confiança e da serenidade. Sempre que perceber que está agindo a partir do desespero, procure se acalmar antes de decidir ou agir, para agir a partir de um estado melhor. Napoleon Hill documentou que agir a partir da confiança, e não do medo, produzia decisões e ações muito melhores. A propósito, se você gosta de ouvir esse tipo de conteúdo, quero te contar que esse canal também está disponível no Spotify. Se você prefere ouvir enquanto dirige, caminha, treina ou simplesmente descansa de olhos fechados, pode acompanhar as mensagens por lá também. O link está na descrição deste vídeo, é só procurar. Assim você mantém essa programação mental positiva em qualquer lugar, a qualquer hora do seu dia. E agora, vamos continuar. A terceira prática é soltar o que você não controla. Aprenda a distinguir o que depende de você do que não depende e a soltar, com confiança, aquilo que está além do seu controle. Faça a sua parte com dedicação e entregue o resto em vez de se consumir tentando controlar o incontrolável. Napoleon Hill documentou que soltar o incontrolável era uma das fontes mais profundas da serenidade. Aqui quero pausar. Esse processo completo de aprender a agir a partir da serenidade e da confiança, com um método estruturado para cultivar esse estado, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é manter a ação a partir da calma. Lembre-se de que relaxar não é parar de agir, mas agir a partir da serenidade. Continue trabalhando, se dedicando, agindo em direção aos seus objetivos, mas faça isso a partir de um estado de calma e confiança, e não de tensão e desespero. Napoleon Hill documentou que a ação serena era muito mais eficaz do que a agitação ansiosa e do que a passividade. A quinta prática é a confiança na provisão e no processo. Cultive a confiança de que, fazendo a sua parte com serenidade e dedicação, as coisas fluirão no tempo certo. Para quem tem fé, confie que aquilo que está além do seu controle está sob um cuidado maior. Essa confiança sustenta a serenidade e permite agir sem a ansiedade de tentar controlar tudo. Napoleon Hill documentou que a confiança serena era o que sustentava o estado a partir do qual as coisas fluem.
Napoleon Hill observou ao longo de décadas que havia uma sabedoria profunda no paradoxo de que soltar a tensão frequentemente aproximava aquilo que a tensão afastava. Ele comparava isso a tentar pegar um objeto delicado. Quanto mais apertamos com força e ansiedade, mais podemos esmagá-lo ou deixá-lo escapar. É com uma mão firme, mas relaxada, que o seguramos melhor. Da mesma forma, muitas coisas na vida são melhor conquistadas com uma dedicação firme, mas serena, e não com um aperto ansioso e desesperado. A serenidade não era o oposto da dedicação, mas a forma mais eficaz de se dedicar, e ele percebeu que esse estado de serenidade tinha um valor que ia muito além da eficácia na conquista de objetivos, porque viver num estado de ansiedade e tensão constante é sofrer, independentemente dos resultados. E viver a partir de um estado de serenidade e confiança é viver melhor com mais paz, independentemente dos resultados. Então, aprender a agir a partir da serenidade não apenas tornava as ações mais eficazes, mas tornava a própria vida mais plena e mais feliz durante o processo. A serenidade era, ao mesmo tempo, um meio para conquistar melhor e um fim em si mesma, uma forma melhor de viver. Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32, nos convida a não vivermos na ansiedade em relação às nossas necessidades. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Não andar inquietos, ansiosos, porque há um cuidado maior que conhece as nossas necessidades. Essa sabedoria antiga nos convida a trocar a inquietação ansiosa pela confiança serena, sabendo que enquanto fazemos a nossa parte, há uma provisão e um cuidado maiores em que podemos confiar. É um convite a agir a partir da confiança e não da ansiedade. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Aprender a relaxar, no sentido de agir a partir da serenidade, é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo, não apenas pelos resultados que favorece, mas pela qualidade de vida que traz. Tantas pessoas vivem uma vida inteira de tensão e ansiedade, correndo desesperadas, sem nunca experimentar a paz de agir a partir da serenidade. E, no entanto, essa serenidade está ao alcance de quem se dispõe a cultivá-la, e ela transforma tanto os resultados quanto a experiência da vida. Relaxar no sentido correto é viver e agir melhor. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que agir a partir da serenidade e da confiança, em vez da ansiedade e do desespero, era um dos segredos que faziam as coisas fluírem com mais facilidade até a pessoa. E que qualquer pessoa podia aprender a cultivar esse estado de serenidade, trocando a tensão pela calma, o medo pela confiança, o desespero pela paz, sem deixar de agir e se dedicar. A sabedoria antiga de aquietar-se e não andar inquieto e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui, na verdade de que é a partir da serenidade confiante e não da agitação ansiosa que vivemos e conquistamos melhor. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu ajo a partir da calma e da confiança, não da ansiedade e do desespero. Repita. Eu ajo a partir da serenidade. A minha mente calma pensa com clareza e percebe as oportunidades. Repita. A minha calma me traz clareza. Eu transmito confiança serena, que atrai as pessoas e as oportunidades. Repita. Eu transmito confiança. Eu faço a minha parte com dedicação e solto, com confiança, o que não controlo. Repita. Eu faço a minha parte e confio no resto. Eu preservo a minha energia agindo a partir da calma e persisto com serenidade. Repita. Eu ajo com calma e persisto. Eu começo meu dia vencendo porque troco a ansiedade pela serenidade e deixo as coisas fluírem. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque ajo a partir da calma e tudo flui até mim. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que muitas pessoas atrapalhavam a si mesmas
através da própria ansiedade e do desespero com que perseguiam os seus objetivos, e que aprender a agir a partir da serenidade transformava tanto os resultados quanto a experiência da vida. E que a serenidade, longe de ser passividade, era o estado a partir do qual se pensava melhor, decidia melhor, percebia mais oportunidades e persistia por mais tempo. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal, existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra, passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu ajo a partir da calma e da confiança. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que a serenidade faz as coisas fluírem mais do que o desespero. Compartilhe com alguém que precisa trocar a ansiedade pela serenidade. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir dessa serenidade, com mais um dia em que você troca a ansiedade pela calma e deixa as coisas fluírem. A serenidade a partir da qual se vive e se conquista melhor sempre esteve ao seu alcance, esperando apenas que você a cultivasse. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu agir a partir da calma e da confiança, sem deixar de se dedicar. Vá, sereno e confiante, e comece seu dia vencendo.